Atualidade Jurídica. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica, depois de uma breve férias, para reformulação, a gente está voltando aí com o nosso Atualidade Jurídica. E, na verdade, a gente só atua no meio jurídico com esse nosso quadro para tirar algumas dúvidas. E, para isso, está conosco aí o Dr. Alberto Rosman, nosso convidado de hoje, para falarmos de aspectos da relação de emprego. Tudo bem, doutor Alberto? Tudo bom, Garcia. Vamos falar sobre esse tema que parece bastante pertinente, né? Sem dúvida, é um tema pertinente, é um tema natural das relações de trabalho e é um tema muito importante porque é aí que vai definir como é que a relação vai ser conduzida dali para frente. Se é boa ou não, né? Sem dúvida. Doutor Alberto, para começarmos então, vou lhe perguntar o seguinte, quando e como começa uma relação de emprego? Então, Garcia, essa é uma discussão que no primeiro momento ela parece ter uma resposta extremamente simples. A relação de emprego, naturalmente, ela vai começar, como regra, no dia que a pessoa começar a trabalhar. Pode existir, em determinadas circunstâncias, de uma negociação de uma data diferenciada anterior à prestação, já que posterior o emprego é feito. Claro. Ou seja, nós não temos aquele espaço que muitas vezes se entende de modo equivocado, que eu vou fazer um teste de 10, de 15, de 20, de 30 dias para a pessoa começar a trabalhar. Existem outras figuras, por exemplo, olha, eu tenho um estagiário que na sequência será meu empregado. Se houver um contrato de estágio formal, tudo bem, não haverá problema. Participação da entidade que ele estuda, participação da empresa, um termo de compromisso, isso é possível. O que não existe é contratar uma pessoa para supostamente dar um treinamento para dali 30, 40, 60 dias ser efetivado ou não. Isso não pode existir. Isso não pode existir. O que nós temos é um contrato de experiência, mas já é um contrato de emprego. O que distingue isso? No contrato de experiência, que é um contrato de emprego, existem direitos assegurados que serão cumpridos. Já nessa situação de um mero teste, existe, na verdade, uma ofensa ao que a legislação fala. Não há esse espaço, não existe um treinamento. Existem, inclusive, vários julgados que entendem que aqueles contratos, aqueles treinamentos, aqueles cursos que são feitos por algum período, de 2, 3 meses muitas vezes, já está configurada a relação de emprego. Então tem que ter muito cuidado nesse início. Doutor Alberto, se o empregador chama esporadicamente um funcionário, uma pessoa para colaborar com a empresa, que não seja em horários determinados fixos, isso gera vínculo, não? Essa questão ela comporta divergência. Deve ser analisado o caso concreto e qual é o entendimento. Aqui nós estaremos naquelas situações em que existem entendimentos para todos os sentidos. Existe o entendimento de que sim, pode configurar a relação de emprego, já que essa pessoa estará trabalhando na atividade fim da empresa, do empregador, daquela situação. Porém, há ainda quem também entenda que não há o emprego por não existir aquela regularidade, aquela formalidade mais Na verdade, detalhista então, o que gera o vínculo é aquela periodicidade fixa, isso? Não. Não é que isso gere o vínculo, isso deixa o vínculo mais claro. Mais claro. Mas não há, existe um erro de cálculo quando a pessoa fala, só trabalhava para mim uma vez por semana. Ainda assim pode gerar o vínculo. Mas todos os dias naquele horário, é isso? Geralmente sim, exato. Tem que ser analisado o caso concreto. Sim. Por isso que a gente sempre orienta. Nessas situações em que as pessoas tenham esse tipo de contratação, que elas tomem uma cautela durante a relação para que discutem com o seu profissional de confiança, o seu advogado, o seu contador, no sentido de se aquilo é um emprego ou não. Porque depois de encerrada, pode gerar uma discussão judicial e, consequentemente, um dever de indenização. E pode existir alguma responsabilidade antes de tudo isso? Pode. Nós estamos vivendo uma época muito interessante, tanto em nível político, social, econômico, como também jurídico. Tá? O que acontece? Hoje, na situação pré-contratual que a gente fala, as responsabilidades já começam. E por um motivo muito simples. Porque quando eu começo entrevistas de emprego, eu estou ofertando uma possibilidade para uma pessoa. E muitas vezes essa pessoa ela está empregada em algum local. Aí eu confirmo a vaga, a pessoa pede demissão, quando ela vai começar a trabalhar, eu aviso, não tenho mais a vaga. Como é que fica essa situação para essa pessoa que pediu a demissão, que abriu mão muitas vezes de um trabalho já com certa estabilidade para uma realização pessoal, profissional? Então, nessa circunstância, eu tenho responsabilidade sim. O que nós orientamos sempre?
tenha cautela ao exercer a contratação. Comunique que é uma possibilidade. Não assegure aquilo que não vai cumprir. Porque se assegurar aquilo que assegurar, terá responsabilidade. Doutor, e se a pessoa tiver, por exemplo, no caso, um profissional precisa, um empregador tem um serviço de outro que está empregado em com outro empregador, isso gera vínculo para ele? Não existe no Brasil a questão de exclusividade. A pessoa pode ter tantos empregos quantos ela consiga trabalhar. Um exemplo clássico disso são os enfermeiros. 2, 3 hospitais, 2 hospitais mais o acompanhamento de um idoso, de uma criança, alguém. Então, não é esse o elemento que diferencia. O que diferencia é a análise concreta da situação horários. da relação. Tá. E como fica a questão dos autônomos nesse caso, doutor? Os autônomos é uma situação bem particular. Porque, na verdade, existe a relação de emprego regulamentada, existe algumas outras situações, a caso do representante comercial, do advogado contratado, de algum profissional, eventualmente inclusive da área de saúde. O autônomo, ele é aquele empregado que ele exerce por sua conta e risco a sua atividade. Se o autônomo começar a desenvolver sua atividade sob o meu comando excessivo, não aquele comando natural de dar uma diretriz, de explicar o que é feito. Isso não é. Isso é inerente. Se a empresa é minha, eu digo o que eu quero. Agora, se eu começo a informar como deve ser feito, como é que essa prestação tem que ser, se eu começo a exercer uma ingerência de um modo mais rigoroso... Uma certa exigência, no caso. Se eu começar a exigir... A exigência é possível. Olha como é tênue a questão. Ela é bem ampla, né? É muito ampla. Ela é ampla e, ao mesmo tempo, tanto é que se denomina que muitas vezes é uma zona gris, uma zona cinzenta. Porque o que acontece? A mesma pessoa, a mesma relação, ela pode ser minha empregada ou não por uma pequena diferença. Eu posso, por exemplo, de um meu representante, determinar meu preço, eu posso determinar qual é o produto que eu quero que ele venda. Agora, eu não posso determinar a modalidade de forma que ele vai exercer aquela venda, que ele esteja em determinado local, em determinada hora, que ele venha até mim a todo momento que eu chamar. Ele não é autônomo, ele é meu empregado. Então, novamente, a minha orientação é no sentido, cuidem essa situação e busquem o esclarecimento pontual. Analisem friamente a situação. Não adianta a pessoa simplesmente discordar da lei e descumprir, porque aí tem vínculo. O que a pessoa tem que fazer é atuar dentro daquele caso concreto e avaliar friamente se é um caso de emprego ou não, porque se for, ela tem que cumprir a legislação. Se não for, ela mantém a questão autônoma. Bastante complicado, né? É extremamente complicado e esse talvez seja um dos pontos de maior desequilíbrio nas discussões. Porque uma pessoa tem certeza absoluta que não era empregado e a outra tem certeza absoluta que aquilo era. Que beleza. Doutor, e quando encerra o contrato, qual é a relação jurídica entre as partes? Tal qual o pré-contrato, nós temos o pós-contrato. Sim. Qual é a relação jurídica? É a relação que nós vivemos na atualidade. É a boa-fé, é o bom senso e é a lealdade que deve existir antes, durante e posterior ao contrato. O empregador não deve dar informações negativas ao seu empregado de modo discriminatório. Muitas vezes as pessoas questionam, tá, mas a pessoa ela praticou uma falta, o que eu vou dizer para outra empresa? Olha, melhor não falar nada. Porque aqui é um problema muito sério no sentido de uma informação desabonadora gerar uma indenização. Assim como o empregado ele tem que cuidar algumas manifestações que muitas vezes a gente vem percebendo nas redes sociais. Acusa a empresa de fraude, acusa a empresa de descumprir os direitos e muitas vezes isso não procede. Então existe uma responsabilidade pós-contratual de ambas as partes. Então tem que ter muita cautela. Não existe um fim de uma relação e um fim de um compromisso. A relação acaba. O compromisso de lealdade de ambas permanece. A gente pode fazer uma grosseira comparação como o início de um casamento, né? Quando inicia, tudo é maravilhoso. Depois... Eu não quis fazer essa comparação, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa não pode ter sido boa durante e depois, olha, agora mudou tudo. É a mesma coisa. É mais ou menos exatamente isso. A mesma coisa. Para quem está nos assistindo aí, eu acabei fazendo... O doutor Alberto estava se preservando e eu acabei... Mas é importante, porque às vezes a gente não quer fazer essas comparações, mas elas são... eu sempre comento, às vezes... homens e mulheres têm suas divergências com relação ao esporte. Mas às vezes nossas relações se aproximam muito do futebol. Ele tem uma regra, ele tem uma consequência, ele tem um efeito dentro e fora do nosso ambiente. Então a gente tem que ter... E no mundo jurídico também é assim. A pessoa tem que ter essa cautela. Bom, com certeza esse tema, doutor Alberto, interessou para todos que nos assistem. Porque
Ou a pessoa é empregador ou a pessoa é empregado, né? Ou a pessoa tem alguém que é empregador ou tem alguém que é empregado. Exatamente. É o nosso ciclo, né? É o nosso meio, é o nosso ambiente. Se vive o dia a dia sobre isso, Sem né? dúvida. Pensando nisso, né? Sem dúvida. Beleza, esse bela volta aí do nosso Atualidade Jurídica, depois de uma pequenas férias, como eu falei agora há pouco, para ajustes, a gente voltou com um tema maravilhoso que é o aspectos da relação de emprego. E para isso estava conosco aqui o Dr. Alberto Rosmo, que é do Garcia Advogados Associados, é nosso convidado e tenho certeza que eu gostaria de convidar muitas vezes para que o senhor volte aqui para a gente poder falar, né, à disposição. Ok? Obrigado. Foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, falando desse tema que a gente achou de muita importância, que é o aspectos da relação de emprego, que todos nós vivemos no nosso dia a dia. Esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, agradecendo a preferência de sua audiência pelo nosso quadro e agradecendo também a presença do Dr. Alberto aí. Eu Obrigado. que agradeço. Volte sempre.